Sejam bem-vindos. Eu fico muito feliz que vocês tenham parado aqui, porque em algum momento eu fui igual a vocês. Eu estava sentado ou scrollando na internet, em redes sociais, procurando alguma coisa que de fato pudesse me trazer resultado naquilo que eu almejava. No meu caso, era o curso de medicina, né? E eu gostaria de ter isso que eu estou oferecendo para vocês lá no início, quando eu estava me preparando. Então, meu nome é Felipe, eu tenho 30 anos. Eu comecei a estudar para medicina no ano de 2020, no mais ou menos em agosto, setembro. Em 2021 eu passei fazendo meu primeiro Enem por uma faculdade pública, então eu estudo na ESCS, né, Universidade Distrital aqui do Distrito Federal. E durante a minha preparação, eu não tinha nem dinheiro, porque eu não conseguia investir muito tempo em cursinho e etc. E ao mesmo tempo eu também não tinha tempo, porque eu tinha que trabalhar. Então, tudo bem que eu comecei a estudar no período meio que da pandemia, então as coisas estavam fechadas, mas logo depois, em 2021, quando tudo abriu, eu já comecei a dar algumas aulas particulares. Então, eu só conseguia estudar meio período. Então, de uma forma geral, eu estudei 3 a 4 horas por dia durante mais ou menos um ano e 3 meses e eu consegui passar fazendo meu primeiro Enem. Então, durante muito tempo, antes de eu começar a estudar, eu comecei a procurar qual a metodologia que eu ia usar, para eu conseguir estudar de forma mais efetiva e, obviamente, eu não tinha todo o tempo do mundo para ficar estudando e ficar em cursinho e etc. E eu nem tinha idade mais para isso, já não tinha mais saco para ficar assistindo aula. Ao mesmo tempo, eu comecei praticamente do zero. Então, talvez você seja como eu, assim, você decidiu no final do terceiro ano estudar para medicina e você viu que o teu ensino médio não te deu uma base muito legal, ou você já está um pouco mais velho, então está com 26, 27 anos, já tem uma outra graduação e está decidindo fazer medicina. Eu estava nessa situação meio semelhante. A gente está começando do zero, basicamente, né? Porque toda a base que eu tinha, ela foi esquecida com o tempo. Já tinha 10 anos que eu tinha saído do ensino médio. Então, na minha cabeça, eu só tinha isso. Como que eu posso comprimir essa quantidade de conteúdo absurda em pouco tempo e passar da forma mais rápida possível? E eu tinha perdido a minha inscrição pro ano de 2020, então eu só tinha um Enem em 2021. E eu já tinha decidido, se eu não passasse nesse Enem, eu não ia ficar mais estudando para medicina. Eu ia ter que fazer outra coisa, ia ter que trabalhar, mas não, eu não ia conseguir. Então, para mim, era uma situação de tudo ou nada. Então, logo depois que eu passei, eu vi que meus companheiros de turma, muitos tinham passado relativamente rápido, como eu, mas a grande maioria não. E muitos deles tinham feito cursinho e odiavam o seu período de pré-vestibular. Muito estresse, competitividade, pressão e etc. Eu achei estranho porque eu não tive muito isso. Eu tinha uma boa vida. Eu estudava 3, 4 horas por dia, eu tinha outras coisas, eu trabalhava, eu tinha meus hobbies, eu corria, eu encontrava meus amigos, eu tinha uma família, eu via minha família com uma relativa frequência, eu lia bastante, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Então eu tinha outras coisas. Eu não estava 100% dedicado e excluído do que estava acontecendo ao meu redor. Então, vendo um pouco dessa deficiência nas pessoas, eu comecei a pegar tudo isso que eu tinha feito, comecei a compartilhar, comecei a conversar com outras pessoas que estudavam para outros tipos de vestibulares, para residência também. E conversando com todas, tendo toda essa base de experiência, eu comecei a fazer alguns cursos de fora do Brasil, alguns cursos de dentro do Brasil sobre métodos de estudo, e juntei tudo isso junto com o conhecimento que eu já tinha na hora de estudar. E aí fui estruturando uma coisa que tornasse. A minha missão, na verdade, é tornar esse estudo uma forma mais leve, né? Se você é aquela pessoa que está aqui buscando uma chave milagrosa para o teu sucesso, que você vai ter que estudar uma hora, que você vai estudar durante 2, 3 meses e vai passar, esquece, isso aqui não é para você. Então a Intenta, ela surge como uma forma de facilitar a tua vida, como eu gostaria que tivessem feito no meu passado. A Intenta, ela é baseada em 4 pilares básicos. Você tem a consolidação, que é como você aprende e retém aquele conteúdo melhor, porque eu cansei de ver as pessoas gastando um monte de tempo em resumo, vendo um monte de aula e logo depois elas não conseguindo fazer, garantir 80, 90% de acerto nos exercícios que ela viu. Então, esse tempo é um tempo muito perdido. Então, o nosso objetivo aqui é garantir que você tenha uma boa retenção desse conteúdo, que você consiga manter esse conteúdo a longo prazo. Então, a gente fazendo essa revisão de quanto em quanto tempo, de uma forma mais efetiva, onde você não vai perder todo o teu tempo em revisão e ao mesmo tempo você não vai chegar na hora da prova sentindo que está faltando alguma coisa para você. Para apoiar a consolidação e a revisão, a gente tem o pilar de hábitos, que é justamente o nosso estilo de vida, o que a gente faz, não só para a gente conseguir focar melhor durante a nossa sessão de estudo, mas também o que a gente faz fora da nossa vida, que a gente possa apoiar esse processo, melhorando a nossa concentração, melhorando a nossa recuperação e melhorando a nossa capacidade de processamento. E por fim, que tudo isso esteja integrado a um método coeso que vai te ajudar a passar na prova que você está atrás. Porque não adianta nada você ser uma pessoa inteligente, você conseguir fazer revisão e reter a longo prazo,
você tem um estilo de vida adequado, mas você não estuda as matérias que você deveria estudar, você não faz a preparação que você deveria, ou você fica muito ansioso e você não consegue lidar com a prova. Então esses 4 pilares eles têm que estar o tempo inteiro alinhados e equilibrados para que você consiga de fato a aprovação que você está buscando. Então isso é o método intento de uma forma geral. Esses são os pilares que a gente vai trabalhar. E esses mesmos pilares a gente vai trabalhar também no mapa do aprovado. Só que qual que é o grande ponto do mapa do aprovado? Pensa que a gente está iniciando uma jornada, né, que é buscando essa aprovação no Enem ou numa residência. O mapa do aprovado, ele vai te dar tudo que você precisa, todas as dicas necessárias e ao mesmo tempo o caminho que você vai trilhar. Só que acontece, você vai trilhar por conta própria. Você vai ter que ir, você vai ter os percalços, vão ter os obstáculos, muita coisa que o mapa não consegue prever para você. Mas ele vai te dar todas as instruções básicas necessárias para você se aventurar nisso sozinho sem se perder, tendo a confiança de que você vai conseguir alcançar o resultado que você está buscando. Só que esse curso que a gente está fazendo, obviamente, ele é um curso que tem suas limitações. Então aqui eu vou passar para vocês os conceitos básicos em consolidação, revisão, preparação e hábitos que vão ser necessários para você aprofundar cada vez mais. O mapa do aprovado vai dar para vocês os conceitos e princípios básicos em cada uma dessas áreas que eu tinha falado: consolidação, revisão, preparação e hábitos, que vai ser a base para vocês seguirem o caminho de vocês durante essa jornada. É como se isso daqui fosse um aperitivo. Para as pessoas que são completamente desenroladas e já têm uma base legal de estudo, elas vão conseguir pegar isso daqui, talvez aprofundar em uma técnica ou em um conceito e outro e conseguir aplicar na sua própria prática. Para as pessoas que vão querer um pouco mais de base, um pouco tanto base teórica, um pouco mais de técnicas e querer aprofundar um pouco mais em cada uma dessas áreas e tornar elas cada vez mais eficientes, a Intento vai ter outros produtos. Para a pessoa que quer que alguém pegue na mão e vá trilhando esse caminho junto com ela, principalmente uma pessoa que já passou por essa mesma situação que você está, daí a gente vai ter as mentorias. Então, o que a gente está oferecendo para vocês nesse curso não é um curso extensivo que vai resolver a vida de vocês. Eu já disse assim, na Intento a gente não vende atalhos, a gente vende a realidade de uma forma muito mais efetiva. O que eu quero que vocês desenvolvam durante o mapa do aprovado é principalmente a autonomia. Eu quero que vocês sejam capazes de ir avaliando as próprias habilidades, vendo o que funciona, vendo o que não funciona, tudo isso com um método baseado em ciência. Coisas que já foram comprovadas, só que o que acontece? Todas elas têm detalhes. Então são detalhes de aplicação. Então a gente tem princípios básicos de preparação, princípios de revisão, princípios de consolidação, mas para cada realidade ele vai ser aplicado de uma forma diferente. No mapa do aprovado, a gente não vai ter como fazer isso. Mas o nosso desejo é que você saia com todas as ferramentas necessárias para vocês começarem essa jornada de vocês sem perder tempo, de forma eficiente, de forma organizada e com confiança de que isso está conduzindo vocês para o resultado que vocês querem. O que a gente vai ver em cada um desses módulos? Primeiro, na aula de preparação. A primeira coisa que a gente vai ter é como que a gente foca, sabendo o que a gente estuda, por que a gente tem que estudar determinado conteúdo primeiro e não outros. E segundo, como é que a gente vai acompanhar esses resultados ao longo do tempo. A gente precisa saber se o que a gente está fazendo está dando resultado, não está, quais são os nossos pontos fracos, quais são os nossos pontos fortes, para que quando a gente chegue na prova a gente não tenha nenhum tipo de surpresa, tanto de conteúdo quanto de habilidade na hora de fazer prova. E por fim, um problema que muita gente tem é como que eu vou lidar com essa ansiedade. A gente vai entender um pouco melhor da ansiedade e ver que, na verdade, a gente pode tornar ela um aliado nessa nossa jornada e não mais um grande vilão. Na aula de consolidação especificamente, a gente vai entender um pouco melhor esse processo de aprendizagem e retenção de conteúdo, assim como algumas técnicas de anotação. Então a gente vai entender um pouco, porque muitas vezes quando eu estou aprendendo algum conteúdo, logo depois eu esqueço isso, eu não consigo reter bem, a gente vai entender um pouco disso e como que a gente pode contrabalancear esse processo, qual vai ser o nosso passo a passo para aprender qualquer assunto, independente se a gente gosta ou não gosta, como que a gente torna esse processo de aprendizado um pouco mais agradável. Por fim, a gente vai aprender uma técnica de anotação que ela é muito mais eficiente do que a gente fazer resumos de forma tradicional. A gente vai dar um up nesses nossos resumos, tornando eles muito mais eficientes. Então eles vão tomar muito menos tempo da nossa sessão de estudo e ao mesmo tempo eles vão garantir uma retenção muito maior. E em revisão, a gente vai ver, primeiro, a gente vai aprender algumas ferramentas de revisão, de quanto em quanto tempo essas revisões vão ter que acontecer e uma grande oportunidade que as pessoas perdem quando estão fazendo revisão é o que eu vou fazer quando eu erro. Então, muitas pessoas que vêm para a mentoria, por exemplo, elas erram uma questão e o que elas vão fazer? Elas abrem logo direto o comentário do professor. Então, assim, vocês vão entender um pouco melhor nessa aula de revisão. Mas a gente está perdendo uma grande oportunidade. E acaba que a gente fica o tempo inteiro enxugando o gelo.
Porque as revisões elas deveriam ajudar a gente a reter aquilo que a gente já tem e ainda melhorar o nosso conteúdo. Muitas vezes a revisão só mostra pra gente que na verdade a gente está perdendo muito daquele conteúdo e a gente não consegue melhorar e a gente não sabe como fazer isso porque a gente para e vê a aula e ao mesmo tempo vai para a questão e vê que não está dando certo, enfim, vira uma confusão. A gente precisa entender quais são os princípios básicos de uma revisão efetiva e como que a gente faz caso aquela informação ela tenha sido guardada no nosso cérebro de forma errada. Por fim, a gente vai para o pilar de hábitos, onde a gente vai entender um pouco mais que antes da gente pensar em técnicas de estudo efetiva e uma preparação efetiva, a gente tem que saber, a gente tem que estudar de fato. Então a gente tem que saber quais são os fatores que influenciam para a gente não estudar e como que a gente pode contrabalancear os principais deles, como que a gente, durante uma sessão de estudo, a gente consegue organizar ela de forma mais estratégica para que a gente consiga manter o nosso foco durante mais tempo, porque o foco ele é um dos componentes essenciais do aprendizado. Então, como que a gente vai conseguir manter e sustentar ele durante tanto tempo? Então, aqui a gente vai falar para vocês quanto que uma sessão de estudo, quanto tempo uma sessão de estudo ela vai ter que demorar, como que eu faço para manter o meu foco durante uma sessão de estudo, se eu perder, o que eu faço, como é que eu faço essa gestão da minha atenção durante os meus estudos. E a gente fecha esses 4 pilares. Todos eles a gente vai oferecer para vocês ferramentas. Que vocês comecem essas aulas anotando os pontos mais importantes para vocês e ao mesmo tempo fiquem de olho porque eu sempre vou estar falando, ó, isso aqui é uma parte prática, isso aqui vocês têm que implementar na tua rotina. Porque não adianta vocês verem esse curso e falar, ah, entendi tudo isso que está acontecendo, mas vocês de fato não aplicarem isso que a gente está falando. Então, de novo, aqui a gente não está vendendo uma pílula mágica, a gente está vendendo um método coeso que te dá confiança de que você vai chegar na prova e vai saber o que você está fazendo para as pessoas que querem dedicar o esforço necessário para isso. Então, se você acha que você tem esse perfil, você está no lugar certo, na hora certa. Isso que a gente está oferecendo para vocês era tudo que eu sonhava em ter quando eu comecei a estudar em 2020, 2021, porque eu perdi muito tempo. Eu passei relativamente rápido, em 1 ano e 3 meses de estudo, mas eu sinto que eu perdi muito tempo. Eu podia ter feito isso de forma muito mais efetiva, estudado muito menos e ter tido um resultado tão bom ou ainda melhor. Claro, a gente vai adquirindo a maturidade com o tempo, mas o que eu quero é que vocês peguem um pouco disso e vocês não passem pelos meus obstáculos que eu passei. Então, por fim, a gente se vê nas próximas aulas, espero que vocês aproveitem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês também podem mandar uma mensagem pra gente no Instagram ou mesmo aqui na plataforma, tá bem? E a gente se vê nas próximas aulas.